Bom dia, meu nome é Camila Estefânia Gomes de Almeida, sou aluna universitária da Faculdade UFOP, do Polo de Coromandel, e hoje, atendendo o estágio supervisionado pela professora Helena de Souza Campos e a tutora Soraya, vamos falar um pouquinho, sobre a geografia para alunos do 6º ano do ensino fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre paisagem, sobre espaço urbano, sobre espaço rural. A paisagem é uma categoria de análise da geografia que nos auxilia no estudo e compreensão do espaço a partir de um recorte específico. Ela é definida como tudo aquilo que nós podemos identificar e interpretar por meio dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar, em um determinado lugar, Então, o que é essa palavra paisagem? Ela pode ser associada a tudo aquilo que nos é aprazível aos olhos. Então, a paisagem geográfica ela pode ser definida como todos os elementos do espaço que os nossos sentidos conseguem captar ou receber ou interpretar, E vamos falar um pouquinho sobre a paisagem natural, O que é essa paisagem natural? A paisagem natural, ela é aquela que dispõe predominantemente de elementos naturais, sendo esse pouco ou nada modificado pelas atividades antrópicas. Sua transformação fica por conta dos próprios agentes naturais. Vamos lá. Exemplo aí de uma paisagem natural. Temos aí montanha, o deserto, um lago, uma floresta e outras, Só estou dando um exemplo aqui. E nós temos aí a paisagem cultural. Então, a paisagem cultural é aquela que é formada a partir de ação transformadora das atividades humanas e também por elementos da natureza que sofreram modificações pelos mesmos agentes ou foram posteriormente incorporados. Temos aí um exemplo aí, avenida, rodovias, pontes, prédios, tudo sofreu alguma transformação. A paisagem dinâmica. A paisagem dinâmica é um conceito geográfico mais amplo que envolve diferentes percepções do espaço. Então vamos lá, animais se movimentando em uma floresta, um exemplo de paisagem, de paisagem natural, paisagem natural dinâmica, assim como carros, ônibus, motocicletas em movimento em uma avenida, é um exemplo de dinâmica modificada. A paisagem estatística, se refere a uma cena ou vista que não apresenta movimento aparente de mudança ao longo do tempo. Em uma descrição de paisagem, o cenário que aparece imutável sem elementos dinâmicos como pessoas se movendo, animais em ação, água fluindo ou qualquer outro tipo de mudança perceptível. Essa paisagem ela capturada em uma fotografia, pintura, onde os elementos são fixos em um momento específico. E o exemplo aí dela é uma montanha coberta de neve, sem pessoas, animais se movendo, seria considerada uma paisagem, pois não há elementos em movimento dentro de cena capturada. Então aí está um pouquinho, falar para vocês sobre a paisagem. E agora eu vou falar um pouquinho também, que é muito importante na geografia, sobre o espaço urbano e o espaço rural. O que é o espaço urbano? Tem aí um pouquinho aí no slide aí. Ele fala assim: o espaço urbano é, pois, a expressão mais dinâmica do espaço geográfico, pois representa um aglomerado de práticas culturais, sociais, econômicas e outros espaços justapostos entre si. Ou seja, o espaço urbano ele refere em áreas que são povoadas, onde predomina edifícios, infraestrutura, atividades industriais, comerciais e residenciais. E nós temos aí também o espaço rural, que ele é caracterizado
primárias, né, atividades primárias como agropecuária. Então, ou seja, o espaço rural, ele é o que? Menos densamente povoado, né? Aí predominando aí é a agricultura, a pecuária, atividades relacionadas à produção de alimentos, né, e recursos naturais. Então, essa é a diferença dos dois, né? O estilo de vida, né, às vezes é associado à tranquilidade, contato com a natureza, o ritmo é mais lento, né? Tem menos opções de emprego, né, diversificado em comparação com as áreas urbanas, né? Então, essa aí é a diferença dos dois. Eu preparei, né, as atividades para vocês estar falando, para vocês estar analisando sobre o espaço urbano, espaço rural e também sobre a paisagem, tá? Essa segue a nossa atividade, né? Primeira pergunta aí, qual que é o objetivo de estudo da geografia? Então, vocês vão assinar aí qual que é a opção certa. Seria a descrição dos lugares? Seria o estudo do espaço geográfico? Seria a interpretação de mapas? Seria a observação da paisagem? A segunda aí tá muito fácil, né, para vocês, que a gente acabou de estudar agora. Observar as imagens apresentadas e vai fazer o que se pede, né? Escrever no traço abaixo de cada imagem aí, o que ela representa, né? O que é o espaço urbano, o que é o espaço rural, né? Lembrando que a gente falou agora, né, que o espaço urbano são áreas densamente povoadas, enquanto o espaço rural é menos densamente povoadas. Atividade 3, qual que é a diferença, né, que você pode observar nessas imagens aí do espaço urbano e o espaço rural? Na atividade 4, o que é a paisagem geográfica, né? O que seria a paisagem geográfica, né? O que é que ela nos ajuda a compreender? Ela é essencial para quê, né? Então, vocês vão estar colocando aí com suas palavras o que seria essa paisagem geográfica. Na 5, dê exemplos de atividades que influenciam na dinâmica das paisagens. Então, vocês vão estar dando um exemplo aí, o que vai estar influenciando nas dinâmicas das paisagens. Na próxima atividade, você vai assinar a opção correta aí em relação ao conceito de paisagem. A paisagem é uma fotografia de um lugar, só características naturais. Paisagem geográfica é apenas um quadro bonito de um lugar. Paisagem representa apenas os aspectos sociais e humanizados em um determinado lugar. Paisagem é o que vemos e observamos de um lugar. Então, vocês vão fazer, né, essa atividade, vai responder, né? Então, paisagem geográfica, lembrando aí, né, que ela pode ser definida como todos os elementos do espaço que nossos sentidos conseguem captar ou receber e interpretar. E aí, no final, tem uma mensagem para vocês que metade da beleza está na paisagem e a outra metade está nos olhos de quem vê, tá bom? Então, todos podem fazer essa atividade com muita atenção para estar realizando, né? E ver o que vocês conseguiram aprender aí sobre a paisagem e essa diferença aí do espaço urbano e o espaço rural. Então, aqui encerra também a minha atividade do estágio supervisionado.